Pessoal, obrigado pelo interesse aí em saber mais sobre o checklist de SEO, né, esse guia para otimização de sites. Eu sou o Eric Formaggio, para quem não me conhece, eu já trabalho há alguns anos com SEO, desde aí de 2006. Comecei a trabalhar com search marketing, né, com especificamente SEO nesse ano e desde então não parei mais. Hoje eu sou Chief Data Officer da Digital Business, mas ainda palestro muito sobre temas como o SEO, escrevo bastante também sobre SEO, BI, e-commerce e outros tópicos, tá? Além de dar aulas, escrevi alguns artigos. Em 2010 eu escrevi um livro, o SEO, Otimização de Sites, né, onde eu procurei escrever um livro que ele focasse muito no projeto prático de SEO e não em técnicas, né? O pessoal gosta muito de falar de técnica de SEO, eu gosto muito de chamar de boa prática. Então, o meu foco do livro na época foi escrever sobre projetos de SEO, como que se constitui um projeto, como que eu organizo um projeto de SEO e como que ele pode funcionar no dia a dia. E o SEO ele é um motivo ainda, né, de muitas dúvidas entre as pessoas. Eu entrevisto muita gente que já trabalha, já faz alguma coisa de SEO, mas às vezes, até pelo aspecto multidisciplinar do SEO, né, ele atinge várias disciplinas de web, como conteúdo, tecnologia, organização de projetos, entre outras coisas, né? O SEO ele tomou grandes proporções dentro das empresas. Hoje nós vemos aí muitas empresas que têm times de SEO, né, coisa que antigamente não era tão comum assim, né? E mesmo nas agências, né? Hoje nós vemos aí agências digitais populadas aí de departamentos de SEO, de profissionais aí que trabalham nessas áreas. Antigamente, né, na época que eu comecei com SEO, o analista de SEO ele fazia tudo. Hoje em dia nós temos aí analistas de SEO focado só em conteúdo, focado em link build, focado em parte técnica, né, focado na parte até de servidores hoje, né. Então assim, é uma profissão que ela se expandiu ao longo do tempo, ela evoluiu, essa evolução ela foi muito boa para o mercado, ela se especializou bastante e atingiu aí grandes proporções, né? Então, hoje quando você vai analisar um site, é possível você analisar um site sozinho? É possível, mas você tem um guia para que possa lhe servir como uma direção enquanto você está fazendo essa análise, essa auditoria, pode ser um bom caminho. Pensando nisso, né, eu fiz esse e-book, ele tem como objetivo aí facilitar a vida de quem vai fazer uma auditoria de SEO, de quem vai analisar um site. Eu tenho aqui que analisar o site do meu cliente, ver quais os problemas ele tem, né? Eu preciso ser um programador para análise para a parte técnica? Não, você precisa saber analisar a parte técnica. Eu preciso ser um cara especialista em servidor para ver que aquele servidor ele está dando um downtime, né? Que ele não tem cache configurado. Não, não precisa. Eu preciso saber só verificar isso. E aí eu converso com o analista responsável ou com o profissional responsável pela configuração desse servidor. Tá? Esse e-book ele não tem um objetivo de ser um checklist definitivo, né? Eu até coloquei isso aqui nesse e-book, né? Ele parte do princípio, eu sempre vou partir do princípio que o SEO é algo que está sofrendo uma atualização constante. É como eu escrevi num artigo recentemente, o que nós fazemos, o que nós profissionais nós fazemos, né, trabalhando com SEO, é meio que uma reengenharia na cognição humana, uma vez que o mecanismo de busca procura é entregar isso para o seu usuário, né? É uma experiência própria da cognição natural do ser humano. Tá? Então, não é uma reengenharia no mecanismo de busca, mas uma reengenharia na nossa cognição. E pensando nisso, nós temos que pensar em aspectos de qualidade para o seu site, para que o robô ele possa entender os requisitos técnicos, ele entender o site, ele carregar o site, né, e entender aqui aquela página se refere, para que ela vai servir, como ele pode posicionar ela. Tá? Se tiver alguma sugestão, basta entrar em contato comigo, tem um link aqui no e-book. Eu coloquei aqui
todos os itens do checklist que eu utilizo. Não, eu tenho o meu checklist profissional que eu utilizo no meu dia a dia de trabalho, tá? Que ele é um pouco mais dividido, ele é um pouco mais complexo que esse, né? Ele tem algumas linguagens um pouco mais técnicas. E esse checklist aqui ele é para servir mais como um guia, ele tem alguns links. Então, se você navegar por algumas páginas dele, você vai ver que ele tem alguns links aqui, tá? Da onde que surgiu a ideia para fazer esse checklist? Esse checklist eu fiz quando eu comecei a trabalhar com SEO, eu montei a primeira versão dele. Ele, por muitos anos, ele ficou em um Excel, né? Inclusive, uma das versões dele eu apresentei num evento aqui no Rio Grande do Sul. Eu não me recordo o nome do evento, eu não lembro se era o TSO em 2010 ou o Comad. Foi um desses dois eventos, que foi até numa universidade aqui na zona metropolitana de Porto Alegre. E eu dei uma palestra mostrando como eu organizava o meu trabalho de auditoria de SEO, como que eu fazia uma análise de um site, e eu mostrei uma das versões que eu já utilizei desse checklist. Tá? E desde então esse checklist ele passou a me acompanhar, desde então não, né? Desde antes, né? E foi a primeira vez que eu apresentei ele. Mas esse checklist, essa ferramenta, ela me acompanhou durante toda a minha vida, eu ia fazendo modificações, ia conversando com membros da minha equipe que iam colaborando, iam dando sugestões de itens que eles precisavam estar presentes aqui. Alguns dos itens aqui vocês vão ver que eu categorizo algum deles, né? Que, por exemplo, eu tenho URL, velocidade, indexação, conteúdo, codificação de tecnologia, usabilidade, local SEO, protocolos. Algumas dessas categorias elas mudam, tá? Para mim, o mais importante são os itens relacionados às categorias, tá? Até porque alguns deles, se você parar para pensar, eles podem ser categorizados em um ou mais, né? Em uma ou mais categorias, tá? Então, às vezes a gente discute, às vezes eu discuto um pouco com a minha equipe, converso um pouco com colegas que trabalham na área também e mudo um item de uma categoria para outra. Tá? O mais relevante daqui, na minha opinião, né, além de você ter uma organização e uma lista de itens que você pode utilizar no teu dia a dia para fazer a análise de um site, eu entendo que o maior ganho aqui é tu não esquecer nada. Porque aqui tu vai começar a fazer o quê, né? Quando eu vou fazer uma análise de um site, o que eu faço? Eu pego um checklist desse, eu gosto muito antigamente eu imprimia, né? O que eu faço hoje? Eu não imprimo mais. Com a tecnologia de PDF hoje, né? Tu consegue editar o PDF. O que eu faço? Eu vou editando o PDF, vou colocando o OK aqui nessa coluna do check, né? E assim eu garanto que eu não esqueço nada. Em cada item que eu vou fazendo a verificação, eu vou analisando aqui, às vezes tem algum, por exemplo aqui, ó, comprimir JS e CSS, né? Eu utilizo algumas ferramentas como Web Page Test, aqui eu já vou encontrando as ferramentas que eu comumente uso. Para alguns desses itens, eu uso mais ferramentas? Sim, obviamente que sim. Tá? Aqui eu me esforcei muito aqui para colocar principalmente as ferramentas que são free, ou tem versões free. O Screaming Frog é um exemplo. O Screaming Frog é uma excelente ferramenta, eu vou até fazer um vídeo sobre essa ferramenta um dia. E ela tem uma versão free até 500 URLs, mas a partir de 500 URLs, ou quando você quer mudar a configuração de robô, você quer que o servidor ele entenda que o robô ali é o Google e não o robô do Screaming Frog, você tem que pagar, né, uma versão paga da ferramenta. Tá? Então assim, a maioria das ferramentas que eu coloquei aqui nesses links, tá, são ferramentas que elas são free ou tem uma versão free, né, uma versão trial. Tá? Mas, obviamente, como eu disse para vocês, a maior parte das ferramentas que eu acabo utilizando, elas são ferramentas pagas, até porque nelas eu consigo armazenar alguns dados e consigo fazer comparativos, consigo fazer
gráficos comparativos, isso é uma coisa que eu recomendo muito os analistas de SEO, né? Não é só a versão do site que você encontra e as melhorias que você faz, mas você conseguir fazer um comparativo entre uma versão e outra. Então, por exemplo, um SEMrush da vida, um SEMrush ele mostra como ele encontrou o site em uma validação que ele fez, como ele encontrou agora, ele te dá alguns números, você pode pegar esses números, transformar ele em alguns gráficos. Hoje, se não me engano, tá, ele já mostra alguns desses gráficos, tá? Hoje eu não mento mais a mão na massa tanto como antes, né, em virtude que hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que acaba fazendo isso, mas de vez em quando eu entro lá para fazer uma ou outra análise, né, eu costumo nunca deixar de tocar em alguma parte do SEO, né, algo que eu gosto muito, algo que eu trabalho há muito tempo. Eu lembro que nas últimas vezes que eu entrei, pelo menos os números ele mostrava, né? E aí você pode baixar esses números também e fazer alguns comparativos, gerar alguns gráficos da situação de um site de uma época para outra. Isso a gente faz muito, né? E isso é interessante para você ter uma visão da evolução do seu trabalho, da evolução dos itens que você apontou nos relatórios, nas análises que você fez e nos resultados que o seu cliente está tendo em SEO. Tá? Coloquei também os links de alguns artigos, não são só artigos meus, tem alguns artigos meus, tá? Alguns são referências de outros sites, do Dev Ponto e outros sites bons também. Tá? Recomendo vocês a lerem sempre que precisarem, alguns links de ferramentas, como eu comentei. Tá? Espero que vocês gostem. Essa é uma primeira versão desse checklist que eu estou divulgando, estou mostrando no site da WIP, a minha empresa. Há um tempo atrás nós divulgamos um checklist parecido com esse, eu atualizei ele, né? Atualizei esse checklist que nós divulgávamos lá e estou divulgando hoje aqui no meu site pessoal. Como eu disse, eu tenho aqui todos os itens, talvez eu tenha a maioria deles, tá? Alguns mais técnicos, etc., eu não tenho aqui. Tá? Eric, mas por que você não apresenta um relatório com um checklist completo de SEO, né? Por que você não compartilha um checklist completo de SEO? O objetivo desse daqui, exatamente como eu falei, né? O objetivo desse daqui ele é mostrar um caminho para o analista que está começando, com algumas referências de ferramenta, para ele começar a aprender a andar com as próprias pernas. Né? O checklist que eu uso no meu dia a dia é um checklist profissional, né? Que ele é de propriedade da minha empresa. Então, esse daqui é uma versão que nós estamos apresentando aqui, que eu estou apresentando aqui, onde você pode seguir um caminho, começar a aprender, começar a ler os artigos e começar a andar com as próprias pernas também e desenvolver o seu checklist para fazer a sua análise, customizar. Algumas pessoas que tiveram acesso a uma versão de checklist que eu divulguei no site da WIP há um tempo atrás, uma das pessoas que fez o download, ele fez uma versão dele e me mandou, que ficou bem legal. Ele colocou algumas pontuações para alguns desses itens aqui, tá? Para alguns desses itens de análise. E ficou bem legal. Ele colocou algumas coisas a mais, como pilares relacionados a link building e a outras questões de SEO que também são tão importantes quanto essas. Aqui eu foco em um checklist para análise de um site, né? Não para uma análise de popularidade barra reputação, número de links e coisas assim, tá? Eu não vou aqui colocar itens, por exemplo, como oportunidades de link, se ele precisa aumentar a reputação do domínio dele ou coisas desse tipo. Não é o foco desse checklist. Aqui é puramente, eu tenho um site, eu preciso fazer uma análise dele para gerar um relatório de auditoria. Né? E desse relatório eu vou gerar ali um checklist de itens que precisam ser corrigidos nesse site para que ele fique mais apto, para que ele fique apto a aparecer nos mecanismos de busca por palavras e temas relacionados a ele. Tá? É algo que mas eu posso colocar mais itens relacionados à reputação, eu posso colocar mais itens relacionados a servidores, eu posso pegar algumas dessas linhas e quebrar em duas? Pode, e eu incentivo vocês a isso, me mandem depois, tá?
que de repente eu tenho até mais algumas ideias aí para atualizar esse checklist que eu estou divulgando, coloco alguns itens a mais e coloco a referência de quem deu a ideia aqui no final. Certo, gente? Eu espero que vocês gostem. Um abraço.